Bom, voltando aqui, eu acabei de receber uma mensagem de um amigo meu me cobrando aqui que eu esqueci de falar que o prefeito dificulta a regularização da área urbana. E aí eu trago esse tema, eu venho então com essa nova temática. É, é, Diante de tudo que nós estudamos sobre a legislação federal que cria a REURB, que é na lei que está materializada na Lei 13.465, e que grande parte dos municípios do Brasil inteiro estão adotando, e aqueles que não estão adotando ainda terão que adotar, o prefeito Odelmo, ele, ao invés de simplesmente adotar essa legislação federal para facilitar a regularização das ocupações consolidadas, a exemplo de dezenas que existem ali no entorno do Morumbi, do chamado do Almir, no Alto do Almir, Alto São Francisco, integração, que o prefeito regularizou uma parte, deu o nome de integração. O prefeito, na nossa leitura, ele cria as condições para travar o processo de regularização das ocupações ou dos loteamentos irregulares urbanos. O Glória é um exemplo de uma ocupação que, se fosse para ser regularizada dentro desse novo projeto que o prefeito apresentou na Câmara e que foi aprovado, dificilmente seria regularizado. Agora, quais são os entraves que o prefeito coloca? É porque a legislação federal, ela trata de dois tipos de REURB. A REURB social e a REURB específica. Ou pode ser a REURB mista, onde você trabalha num processo de regularização, tanto com a específica, em que o cidadão ele vai pagar pela área, ele vai pagar pelos projetos, ele vai pagar por toda a infraestrutura, então ele assume todas as despesas perante o processo de regularização. Essa REURB específica. REURB social é onde o prefeito ele faz a triagem do conjunto das famílias mais carentes que não tem condição de assumir esse custo, e o poder público assume esse custo. Ou o poder público pode assumir o custo de toda a regularização, parcelando, cobrando apenas uma parte da contribuição aos beneficiários, mas toda a despesa de projeto, de regularização de cartório, de adequação da infraestrutura ou de implementação da infraestrutura, de saneamento, de esgotamento sanitário, de drenagem urbana, de pavimentação, de eletrificação, não fica só por conta das famílias. Então, esse é a vantagem e a necessidade da REURB social, porque quando você pega uma comunidade carente, você jogar toda essa despesa para cima dela significa que você está dificultando o processo de regularização, porque parte dessas comunidades carentes que foram para ocupações e que moram nessas ocupações em condições precárias, uma boa parte dessa população é população de baixa renda, população que tem dificuldade, que ganha salário mínimo e que esses rendimento mensal que ela tem, ela está sendo suficiente apenas para ela pagar a sua alimentação, seu transporte e, às vezes, material escolar, né? Comprar sua cesta básica. Então, como que o poder público vai jogar ainda mais uma despesa de projetos, que são despesas caras, e de toda a infraestrutura para garantir a regularização, né? A proposta do prefeito Odelmo, ele não trata da REURB social, não considera a REURB social. O senhor comete um grande engano, prefeito, quando adota essa postura de trabalhar só com a específica, porque há bolsões de comunidade carente que não tem condição de arcar com esse preço de todos os projetos estruturais que diz respeito ao levantamento, muito menos com a execução desses projetos, tá? Então, com a execução dos projetos de saneamento, de drenagem, de pavimentação, de eletrificação. Então, as comunidades não terão condição. Então, nós vamos preferir morar numa cidade em que a gente exclui uma parte da população dos seus direitos básicos,
de acesso à cidade. Então, a gente precisa de melhorar a forma de ler a cidade e de lidar com a cidade, porque uma cidade rica, igual uma cidade de Uberlândia, é inadmissível a gente não fazer uma gestão pensando na perspectiva da inclusão social. O Estado, ele tem que ter um olhar em que ele busca corrigir essas desigualdades sociais. Tem que ter um olhar voltado para isso. É por isso que eu aplaudo sempre o Lula, porque quando o Lula assumiu a presidência do Brasil, a primeira preocupação do Lula foi: nós precisamos de dar a mão para quem mais precisa. Porque quem mais precisa não está na condição de miséria porque quer. Quem mais precisa está na condição de miséria porque ele é herança de um processo de exclusão social. Então, o prefeito, ele não demonstra nenhum tipo de sensibilidade e não implementa nenhum tipo de políticas públicas que busca amparar aqueles mais necessitados. E a gente pega os dados, vamos pegar os dados do CEPES, da UFO, que eu vou falar. O CEPES da UFO constatou que na última década a Uberlândia cresceu 21%. Um crescimento muito superior a Minas Gerais e ao Brasil. E aí eu peguei os dados, até para comentar isso aqui, nem estava lembrando disso, mas eu vou comentar isso aqui. Por exemplo, o Brasil teve um crescimento de 7,5%. Minas Gerais teve um crescimento de menos de 12%. E Uberlândia cresceu 21%. Veja bem, qual que é o perfil desse imigrante que está vindo de fora para Uberlândia? É sobretudo de jovens que vêm em busca de mais oportunidades para estudar e para trabalhar, e de famílias composta por jovens, por crianças de baixa renda, que não estão conseguindo sobreviver, seja nas atividades da pequena agricultura familiar, ou seja, nas pequenas cidades da região, que as condições de vida, às vezes, de emprego, de acesso à escola, às vezes é mais difícil, e elas enxergam em Uberlândia a oportunidade de uma vida melhor, e vêm para cá. Agora, essas famílias chegam aqui, uma boa parte delas, nesse desemprego altíssimos que estamos vivendo, uma boa parte dela assume o aluguel e dentro de pouco tempo, às vezes, não consegue pagar, são despejadas, porque as imobiliárias não esperam. Ao ser despejadas, essas famílias vai procurar apoio em algum lugar. E aí, uma parte dessas famílias vão parar nas ocupações. As ocupações, elas são fruto das dificuldades que a população vive. Embora ela cumpra com uma função também de denunciar os grandes espaços vazios, mas a ocupação ela é fruto da necessidade em primeira instância, porque senão, qual que é a família, qual que é o sujeito que submeteria ir para debaixo de uma lona ou ir para debaixo de um barraco de terra para ficar ali anos sobrevivendo de ameaça de despejo, sobrevivendo debaixo de goteira, de sol quente, numa ocupação de barraco, por luxo, ninguém faz isso. As pessoas fazem isso por necessidade. E eu tenho tirado os últimos meses aí para andar muito por Uberlândia, para conhecer mais a realidade de Uberlândia, e olha que a gente acha que conhece e vai ver que conhece pouco, tá? Então tem muita gente passando dificuldade, tem muita gente nessas ocupações que sobrevive do trabalho informal, da capina, dos lotes vagos, da poda de árvore, da pintura esporádica que pintam, do trabalho de pedreiro, que está virando coisa rara na cidade. Então, como nós vamos pensar no processo de regularização fundiária de muitas ocupações consolidadas em Uberlândia, de loteamentos irregulares, sem ser pela REURB social, sem adotar a REURB social? E aí o projeto ainda traz mais uma maldade que ela é cruel e precisa de ser corrigida. Porque senão não vai ter regularização. Não tendo regularização, todos perdem. Por que todos perdem? Porque essas ocupações que estão consolidadas e que o prefeito coloca dificuldade para regularizar, são ocupações que estão com a luz ligada no gato. Então, portanto, o conjunto da população está pagando por aquela luz, a água está ligada no gato, portanto, o conjunto da população está pagando por aquela água, e aquelas famílias
querem pagar pela água, querem pagar pela luz, querem pagar pelo asfalto, querem pagar pelo valor da terra, mas dentro das suas condições. Esse que é o diferencial e que precisa ser compreendido pelo gestor, pelas pessoas que estão com o poder de fazer a gestão da cidade, que é o prefeito. Tá? Então, o projeto de REURB que o prefeito mandou para a Câmara na sexta-feira, que foi aprovado hoje, dia 9 de abril de 2019, ele não facilita o processo de regularização de acordo com a legislação federal. Pelo contrário, dificulta. Coloca que são os loteadores ou a comunidade que terá que contratar todos os serviços, terá que contratar todas as obras e implementar isso. Empresas que trabalham com obras de infraestrutura urbana, seja de esgotamento sanitário, de rede de drenagem, de pavimentação, são grandes empresas. Como é que a comunidade vai contratar essas grandes empresas para executar os serviços? Não há possibilidade, senhor prefeito. O que o senhor propõe dentro do ProURB urbano é demagogia. Não está de acordo com a realidade da nossa população. Nossa população carente, que estão nas ocupações, precisa do apoio do poder público para ajudar a melhorar suas condições de vida, para ajudar a melhorar as condições de habitabilidade, precisa ajudar a melhorar as condições de infraestrutura, porque são pessoas com disposição de contribuir para a cidade, são pessoas que vieram para Uberlândia, uma parte de fora, que vieram para Uberlândia porque enxergavam que aqui tinham mais oportunidades para melhorar a vida, suas vidas e as vidas dos seus filhos do que das cidades onde vieram. É o meu caso, quando cheguei para Uberlândia, há 20 e tantos anos, vim porque Uberlândia me apresentava como uma cidade onde eu podia estudar mais e teria a oportunidade de trabalhar para ter uma vida com mais dignidade em relação de onde eu vim. Eu agradeço a participação de todos. Esse é um debate importante que a gente não pode deixar ele passar. Vamos continuar, apesar dos projetos terem sido aprovados, vamos continuar fazendo a cobrança necessária junto ao prefeito para que sensibilize e inclua a pauta da regularização fundiária urbana como uma pauta efetiva, porque toda a cidade ganha com isso. Agradeço. Obrigado a todos.